Pronto, pode falar. Pessoal, por favor, aqui, ó, observe. Para a prova da próxima segunda-feira, a matéria que o professor cobrará será apenas e tão somente até a aula da semana passada. Ok? A matéria de hoje pode já se inserir no conteúdo da prova seguinte, B2. E aqui eu peço encarecidamente aos senhores prestar muita atenção nesta aula, porque ela vai introduzir um tema absolutamente indispensável no direito civil, na teoria do direito civil, né, dos atos ilícitos, na teoria da responsabilidade civil, seja no âmbito civil, consumidor, ambiental, os seus reflexos lá em cá, né? Então é muito importante e será muito importante para a vida prática de vocês e para aquilo que os senhores terão que compreender, né, no curso de Direito e na realidade da vida dos senhores também. Ok? Eu gostaria também de dizer o seguinte: quem quiser fazer alguma intervenção na aula, pode fazer. E eu vou pedir para a colega gravar essa aula, para depois ela colocar no YouTube. Tá? Por quê? Porque o tema, já estou me pedindo há muito tempo esse tema, porque eu já dei aula na pós-graduação sobre esse tema e já me pediram várias vezes. Tudo bem? Se o menino aqui não funcionar, vai marcar aqui também. Tá ok, gente? É um tema excelente, tá? Vamos fechar a porta aqui. Então vamos lá. Tá de cabeça para baixo. Nós vamos introduzir nesse momento o tema da responsabilidade civil, focando a teoria do ato ilícito, representando de antemão toda a continuidade do nosso tema, desde a última aula, quando falamos das nulidades dos negócios jurídicos, né? E considerando aqui um ponto muito importante na teoria do ato ilícito. Muito bem. É importante que os senhores compreendam desde agora que o ato ilícito se constitui em fonte das obrigações. As obrigações no direito civil é a primeira parte especial do Código Civil que os senhores estudarão no próximo semestre. Mas por que tratar dela agora? Porque é absolutamente importante compreender que depois da teoria das nulidades no Código Civil e no direito civil, nós temos como tema subsequente a questão relacionada ao ato ilícito. Ok? Muito bem. O ato ilícito, como disse, é fonte das obrigações e sua raiz jusfilosófica é o direito arcaico, isto é, o direito antigo. Já nas primeiras culturas, seja do povo hebreu, da civilização ou das civilizações mesopotâmicas, seja no direito romano, o ato ilícito sempre foi compreendido como um ato decorrente de alguém que comete uma ação em decorrência dela, venha a provocar, a causar um prejuízo
na esfera da vida de outrem, portanto, na vida do seu oponente. Quando alguém comete um ato ilícito, ela fere o estado da natureza, porque este ato ilícito é capaz de mudar a realidade da vida. Um exemplo muito claro e muito simples, por exemplo, é uma colisão de um veículo. Alguém que está conduzindo o seu veículo normalmente na via pública, observando as regras de trânsito, observando as regras de conduta, vem a ser colidido o seu veículo com outro automóvel. Esta conduta de alguém que colide com o teu veículo é a chamada conduta injurídica, ou seja, contrária ao direito. E por ser uma conduta contrária ao direito, e por ser uma conduta que provoca um dano ou um prejuízo a alguém, esta conduta se constitui um ato ilícito, isto é, não lícito, portanto gera prejuízo a alguém. E a causa desse ato ilícito, no caso do exemplo ora dado, é exatamente de alguém que não observa as regras previamente estabelecidas. No caso, em exame, as regras de trânsito. Ora, voltemos então ao direito arcaico. No direito arcaico, o ato ilícito era provocado em decorrência de uma ação ou omissão de alguém que causava também prejuízo na esfera da vida privada de outro. O grande problema do ato ilícito no direito romano é que ele era compreendido como qualquer espécie de ato possível de gerar prejuízo. Então, naquela época, naquela fase primitiva do direito, chamado direito arcaico, porque as civilizações são arcaicas, anterior, portanto, ao nascimento de Cristo, até 2000 anos do nascimento do Senhor. Muito bem. Então, o ato civil ilícito que gerava prejuízo era muito relacionado ao ato ilícito penal. Não havia nenhuma diferenciação do ilícito civil para o ilícito penal, porque tudo era ilícito. Então, se alguém provocasse um dano comum na propriedade alheia, seria punido com uma ilicitude, como se alguém estivesse, por exemplo, matando a outrem. Ora, senhoras e senhores, observe o seguinte: não estou dizendo que é a mesma coisa. Eu estou dizendo que o tratamento legal era tudo havido como ato ilícito. Muito bem. Na teoria das obrigações do direito civil arcaico, nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui que o devedor, quando cometia um dano ou não tinha condições de ressarcir esse dano, ou até mesmo se ele tivesse obrigações a cumprir perante um ou mais credores desta prestação, lhe era dado um prazo. Esse prazo era renovado e numa terceira tentativa, se ele não fosse capaz de cumprir a sua obrigação, os credores poderiam inclusive tomar o seu corpo e levar além do Tigre e do Eufrates, e lá o devedor conduzido tinha o seu corpo fatiado e dividido em quantos credores fossem necessários para suportar a dívida. Esta é uma fase rudimentar, evidentemente, do direito arcaico.
pode ser concebida como uma espécie de lei draconiana. Ora, por que lei draconiana? Porque nós tivemos a oportunidade de saber que Drácon foi um legislador da Grécia Antiga, cujas leis eram leis muito rígidas, muito duras. Ele era muito exigente, portanto, esta carga de exigência de suas leis transformava a pessoa numa escrava da norma, né? E, portanto, era muito difícil cumprir a norma. Sucessivamente, vocês tiveram a oportunidade de aprender e veio no século VIII, né? Lá na Grécia, Solon, e aí a lei passou por um processo de reformulação e tornou-se uma lei mais branda. A lei das 12 tábuas em Roma tratava dessa questão da vingança privada, porque quando o credor não obtém a satisfação de sua prestação, porque o devedor não consegue pagar sua dívida, nós temos a evolução da chamada vingança privada, né, da pena de talião, do olho por olho, do dente por dente, e por isso que ele era conduzido às margens dos rios Tigre e Eufrates, e lá ele pagava a sua dívida com o próprio corpo. Muito bem. Numa fase do direito civil romano mais evoluída, a doutrina conta que a própria lei das 12 tábuas evoluiu para conceber, para criar uma modalidade de pena que não fosse aquela pena capaz de tirar a vida do devedor, seja devedor de uma prestação civil comum, seja em decorrência do ato ilícito. Pois muito bem, esta fase já é uma fase do direito clássico romano, onde o Estado romano já conferia o chamado direito de ação, né? O direito que tinha o credor de exigir do Estado que o devedor cumprisse a obrigação. Ora, há, portanto, o direito de ação, um primitivo processo romano, e o devedor tinha, né, do outro lado, a possibilidade, né, de não mais arcar com o próprio corpo em caso dele não poder cumprir diretamente a dívida. Ora, nós saímos então da chamada fase da vingança privada, retributiva, porque o devedor, quando cobrado, não conseguia pagar. O que acontece? O credor levava seu corpo às margens do Eufrates e do Tigre e dividia e entregava para os credores. A vingança privada, portanto, retributiva, é abandonada, ela é deixada de lado, e ao seu lado surge a chamada vingança distributiva ou responsabilidade civil distributiva. Por que distributiva? Porque quando o Estado passa a gerir um conflito social, ele vai preservar a dignidade do devedor, preservando-lhe a vida e dando-lhe instrumentos para que ele possa cumprir a sua obrigação. Por isso que fala que o Estado começa a administrar a justiça. Não é o particular que administra a justiça. Nesta fase da chamada vingança distributiva, é o Estado que administra o conflito e distribui, no caso concreto, a justiça devida ao credor. E isso permite o quê? Permite que o próprio devedor tenha condições de arcar com as suas obrigações dentro de um processo legal. Por isso, hoje a Constituição fala do devido processo legal, do devido processo constitucional. Acredito que é algo que vocês já estão vendo, sim ou não? Pois muito bem, tudo tem origem no direito arcaico e na evolução do direito romano, ok? Ora, nosso Código Civil, e aí eu gostaria que os senhores tomassem pela mão
a disposição do artigo 186, que vai dizer o seguinte, senhores: título 3º dos atos ilícitos. Diz aqui, artigo 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Eu gostaria de pedir aos senhores o artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 10. Alguém poderia abrir, por favor? Artigo 5º, inciso 10. São violados a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa, assegurado no direito à indenização pelo dano material ou moral, decorrente de sua violação. Doutor Tailão, por gentileza, poderia repetir com mais poder e autoridade a mesma leitura, por favor? São violados a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Perfeito. Senhores, observem. É importante que os senhores compreendam desde agora, na leitura que o nobre colega fez, sobre a figura da responsabilidade civil pelo dano material e pelo dano moral. A Constituição Federal Brasileira de 1988 consagrou no direito civil brasileiro a chamada constitucionalização da responsabilidade civil. Portanto, nós temos bem claro que não é somente o dano material que é ressarcido pelo direito, mas também os danos de natureza moral, ou numa outra linguagem, os danos de natureza extrapatrimonial. Mas voltemos aqui ao artigo 186, que diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão, portanto, um agir em descompasso com a lei, ou um deixar de agir também em descompasso com a lei, seja nas modalidades voluntária, um ato voluntário, que exige o quê? Um querer para cometer o ilícito, seja pela negligência, o deixar de observar umas regras estabelecidas, é uma negligência. Um exemplo muito claro, senhoras e senhores, é da mãe que deixa de amamentar a criança. Ou é uma negligência. É do pai ou da mãe que, ao buscar a criança no colégio, resolve passar no supermercado e esquece que o filho está no banco de trás do carro. Quando ele retorna do supermercado, encontra o quê? Encontra o falecido no banco de trás. O filho, a filha, a criança morreu. Foi para Jesus? Provavelmente. Mas está morta porque o pai ou a mãe, ou quem estava na guarda da criança, poderia ser outra pessoa, negligenciou, né? Portanto, uma conduta também omissiva, negligenciou no cuidado com a criança. Muito bem. Foi imprudente ao conduzir o veículo, o seu carro, com uma velocidade acima do permitido pela norma regulamentar de trânsito. Aqui é imprudência, né? Quando eu conduzo minha vida, seja no trânsito, seja em qualquer situação da vida privada, agindo em descompasso com as regras comuns de experiência, eu estou agindo fora da norma. E eu venho a causar também um ato ilícito. Na leitura do artigo 186, diz o seguinte, que diante dessa situação, se eu violar direito, quer dizer, direito de outrem, e causar dano a esta pessoa, ainda que exclusivamente moral,
Então, o ato ilícito, por natureza, pela força da expressão, é um ato em descompasso com a legalidade. Muito bem. Então, a norma, ela contempla duas formas de ressarcimento de danos. O dano material, que é aquele dano provocado ao patrimônio material de outra pessoa por força da minha ação ou omissão negligente, imprudente ou imperita. Por que imperita, professor? Ora, senhoras e senhores, porque eu posso, conduzir um veículo sem ser perito. Ora, é comum os pais permitirem ou negligenciarem ao filho, deixando ele dirigir o veículo sem habilitação. Numa conduta imperita do infante, do jovem, que venha a causar dano a outrem, os pais respondem pelo evento danoso. E onde que entra aqui, senhoras e senhores, a questão dos danos morais, dos quais tanto a Constituição Federal fala, como o Código Civil. Muito bem. O que é o dano moral? O dano moral é a repercussão do dano material na esfera da intimidade da vida da pessoa que sofreu com os danos. Ora, no exemplo do abarroamento de veículo, vamos supor que o carro tenha sofrido um dano tal que ele se torne irrecuperável. Na expressão popular, deu PT. Acabou o carro. Muito bem. Professor, pergunta, e os danos morais? Ok, a pessoa saiu-se viva, mas ela perdeu o braço, ou perdeu a perna, ou teve escoriações tais que, ao passar por um procedimento cirúrgico, isto veio a gerar chamado dano estético. Sua face ficou deformada, ou ela ficou, por exemplo, com um problema no olho. E, senhoras e senhores, os exemplos são variados no direito e na doutrina. Ora, os danos morais se constituem na repercussão, na esfera da vida, da personalidade da vítima. Imagine alguém que está tranquila na via pública, jamais está esperando ser atingida, quando de fato é atingida por alguém que não age conforme as normas comuns de experiência e as regras de direito. Nós estamos diante do dano puramente moral, ou o dano moral misto, que é essa segunda hipótese que eu falei para os senhores agora há pouco. Ora, por exemplo, se eu compartilhar uma imagem de um amigo ou de um algoz meu, reduzindo a imagem desta pessoa, falando mal, comentando mal, dizendo que ela é isto, que ela é aquilo, que foi havido com isto, com aquilo, este comportamento meu já gera repercussão na vida privada da outra pessoa. Esse é o dano moral, Esse é o dano moral mínimo que eu sou capaz de causar. Agora, se o dano moral ele é provocado em decorrência de uma ação anterior, como no caso da violação de norma regulamentar de trânsito, então eu estou bem claro de um dano moral muito mais amplo. Em todos eles, o dano é indenizado. No aspecto do dano material, que é a lesão ou os prejuízos gerados ao veículo, eu estou diante de uma situação que vai gerar repercussão no patrimônio da pessoa que sofreu. Porque ela terá que consertar o carro, quando não terá que trocar o carro novo. Se o carro não tiver seguro, ela vai ter que repor o carro e, portanto, a pessoa que gerou, que deu causa, terá que reparar esses danos. Ora, seja por ato voluntário, pelo reconhecer a própria responsabilidade, ou mediante ação judicial de responsabilidade civil por danos materiais. E culminar
somada ou cumulada com danos morais, se houve repercussão na integridade moral, na psique da vítima, ok? Dando continuidade, o artigo 187 do Código Civil diz o seguinte: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É importante que o senhor esteja bem claro aqui que o Código Civil de 2002, acompanhando a moderna interpretação do direito civil após a Segunda Guerra Mundial, adotou a teoria do abuso de direito. Por que o abuso de direito? Porque diz o artigo 187, repetindo, também comete ato ilícito o titular de um direito. Ora, então o titular está exercendo o direito dele, mas ao exercer em desproporção a esse direito, manifestamente com tendência de causar prejuízo a outrem, ele também comete ato ilícito. Então não basta na defesa do processo judicial alguém dizer: olha, eu estava conduzindo o meu carro na minha mão de direção. Ótimo! Só que mesmo conduzindo o seu carro na mão de direção, eu pude verificar na placa que lá era 60 km por hora, eu só estava a 80 e 50 metros depois eu estava a 120. Portanto, o senhor excedeu a norma regulamentar de trânsito. E ao exceder esta norma regulamentar de trânsito, o senhor extrapolou ao limite imposto pela norma. E ao extrapolar este limite, eu violo direito subjetivo de outro. E é este violar, é este extrapolar que é capaz de gerar ato ilícito. Olha como é que é o direito, ok? A teoria do ato ilícito, ou melhor, a teoria do abuso do direito foi consagrado na França por força da interpretação da doutrina e da civilística francesa, em que o direito pátrio, direito brasileiro, foi aos poucos, por força também da nossa doutrina e da jurisprudência, acolhendo aos poucos. Ora, senhoras e senhores, não foi muito fácil acolher devido, vocês sabem muito bem, que o Código Civil brasileiro, ele era um código patrimonialista, um código formalista, cuja interpretação era uma interpretação fechada e obedecia à sistemática, da propriedade privada e da ampla margem de liberdade que era assegurada pelo Código Civil francês, do qual o Brasil também bebeu dessa fonte inspiradora. Mas a doutrina, repito, a partir da segunda metade do século passado, portanto de 1950 para cá, avançou na interpretação e veio aos poucos acolhendo a responsabilidade civil pelo abuso de direito. Mais adiante, no artigo 188, diz o seguinte: não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Portanto, nós estamos aqui diante de causas excludentes da ilicitude. Por que, professor Francisco, que estas causas excluem a ilicitude? Ora, senhoras e senhores, porque as pessoas que incidirem nestas causas, o direito afasta-lhe o dever de indenizar. Por quê? Porque elas estão
albergadas por situações especiais, né, que não lhe impõem o dever de indenizar. A primeira está no inciso 1º do artigo 188. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular do direito. Legítima defesa, né? Nós estamos diante de uma situação que alguém pode defender o seu patrimônio da agressão injusta de um ladrão e vem a vítima a ser mais ágil do que o agressor, repelindo, né, esta agressão justa. Então, o ato de repelir uma agressão justa se constitui uma legítima defesa de um direito que não impõe dever de indenizar ao agressor, no caso aqui, a vítima. Por quê? Porque o direito diz que você está dentro de uma legítima defesa. Veja bem, exercício regular de um direito. Quem costuma estar no exercício regular de um direito seu, como por exemplo, o policial militar, que ao defender a paz social, ao defender a paz pública, vira repelir, por exemplo, um roubo ao banco, um tiroteio, e portanto, ao matar o assassino, ou o bandido, ou o ladrão, a norma exclui ele do dever de responder criminalmente quando ele está diante do exercício regular de direito protegido legalmente. Inciso 2 diz o seguinte: a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Diante desta situação, não há ato ilícito reparável. O ato é ilícito em si mesmo, mas a pessoa está desautorizada a responsabilizar-se por repor o dano, porque salvou a pessoa de um dano maior. Então, vamos diante de uma situação muito interessante de alguém que destrói, por exemplo, parte de uma plantação para salvar a vida, por exemplo, de um rebanho de gados. Estou entendendo? Um rebanho de gados está para sofrer, por exemplo, uma enxurrada, porque a pessoa, o agricultor, percebe que uma represa está para se romper. Então o que ele faz? Rapidamente ele se organiza através de um caminhão, conduz esse gado todo e acaba por destruir uma pastagem ou parte dela. Como ele removeu o perigo iminente, diz aqui, com força desse exemplo, e à luz do artigo 188, inciso 2, que a pessoa não está obrigada a reparar o dano. Exemplos na doutrina há várias. Quando o senhor estudar especificamente direito das obrigações, lá na frente, na parte especial, os senhores vão voltar a essas situações. O parágrafo 8 do artigo 188 diz o seguinte: no caso do inciso 2, ou seja, deterioração da coisa, o ato será legítimo somente quando a circunstância o torne absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do prejuízo. Então, senhores, não é qualquer situação de risco ou de perigo. O perigo tem que ser eminente, ou seja, tem que ser flagrante, tem que ser evidente, porque se não foi numa ação de responsabilidade civil, né? Se caso o agressor, né, o dono da plantação, no caso do exemplo, souber dizer, excelência, ele tinha condições melhor, porque nós tínhamos um celeiro logo próximo, fora, por exemplo, da vazante de água, então ele poderá, provando judicialmente, inclusive com uma perícia em loco, o juiz diz, olha, lamento, mas você tinha como agir de outra forma.
então você vai ser obrigado mesmo assim a responder civilmente pelo dano ocasionado. É importante salientar aos senhores que a questão da responsabilidade civil, embora seja uma das mais antigas de todos os tempos, e aqui já disse aos senhores que remonta ao direito arcaico, não é muito fácil lidar na vida prática. Eu particularmente tenho a oportunidade de lidar no escritório com essa questão há 17 anos, e é muito comum, né, o autor da ação ganhar uma ação contra a empresa, como é muito comum ele perder. Por quê? Porque nós vamos ver lá na frente que há requisitos a serem preenchidos na ação de responsabilidade civil. Não basta alegar o fato, vocês já sabem que é preciso provar o fato. E quando se trata de responsabilidade civil por ato ilícito ou por descumprimento do contrato, nós temos bem claro que há elementos ou pressupostos que devem ser comprovados judicialmente. E se eles não forem comprovados, o titular do pretenso direito terá grandes chances de perder a ação. Então, nós temos que ter muito cuidado. Criou-se na cultura do legislativo brasileiro, especialmente nos últimos 30 anos, a tendência de se postular responsabilidade civil, especialmente responsabilidade civil por dano moral, alegando qualquer situação, até com o fim de a pessoa obter ganho facilmente. Isso, no início, gerou muitas condenações. Com o passar do tempo e com a experiência da jurisprudência, esse índice foi caindo e a doutrina se fortaleceu. Tanto é que em vários livros de doutrina de responsabilidade civil é possível ver os comentários dos juristas, dos doutrinadores, dizendo a respeito das chamadas loterias, de responsabilidade civil. Por que loterias? Porque no fundo muitos pretendem um ganho muito bom, a exemplo daquilo que é nos Estados Unidos, que lá existe um processo, uma espécie de tarifação para quantificar o valor da responsabilidade civil. No Brasil, é a experiência da jurisprudência, aliada a cada caso concreto, é que vai permitir determinar quanto é esse valor. Nós veremos oportunamente. Vamos passar então para o artigo 188. Já vimos, Vamos passar então ao artigo 927 do Código Civil. Aquele que por ato ilícito, portanto, ato ilícito no artigo 186, 187 do Código Civil, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. Na verdade, o legislador repete a ideia do artigo 186 caput. Mas esta disposição especial está falando do quê? Do título da responsabilidade civil e da obrigação de indenizar. Na processualística ou no direito processual, quando eu promovo uma ação de responsabilidade civil, eu detecto o ato ilícito, vejo as causas desse ato, o que gerou, quais foram as consequências resultantes deste ato ilícito, quais foram os prejuízos materiais e os morais, para a partir de então dizer, olha, aqui cabe o dever jurídico de indenizar. Aqui alguém deve reparar o dano. E o dano material, senhores, os danos materiais, eles podem ser de duas formas: os danos emergentes e os lucros cessantes. Como o próprio nome sugere, danos emergentes são aqueles resultantes
né, ipso facto, ou seja, do fato gerador. No caso do veículo que foi colidido, o dano emergente é o conserto, né, que o dono do veículo terá que custear. Então, há um dano que emerge do fato, no caso, o carro danificado. E o lucro cessante? No exemplo do automóvel, se for um taxista, esse carro vai ficar parado 5, 10, 15, 20 dias, um tempo determinado para ser recuperado. Ora, os dias trabalhados do taxista deverão de ser indenizados. Como que eu calculo isso, professor? Na prática, tem pedidos elevadíssimos. Eu ganho R$250 por dia, mas como comprovo? Difícil. Então, eu vou até o sindicato e o sindicato faz um levantamento dentro de uma estatística, dentro de uma estimativa e apura no período aí de 10, 15, 20 dias ou mais dias que o carro ficará na oficina para dizer que esses são os lucros cessantes. Então, além do prejuízo causado no veículo, haverá também de reparar os dias que deixou o trabalhador de trabalhar com o seu táxi. Então, danos emergentes emergem do fato e cessantes, aquele que deixará de ganhar por não conduzir o seu veículo de trabalho. Ora, se do mesmo fato advém o dano moral, como eu expliquei aos senhores, ferimento no corpo, aborrecimento, não é qualquer aborrecimento. Tem que ser um aborrecimento capaz de provocar abalo na estrutura psicológica da vítima. Então, é muito comum as pessoas postular dano moral, no caso do veículo, porque o veículo foi levado e ele ficou sem usar o carro. Não. Tenho que efetivamente provar se este dano material repercutiu na personalidade. E como que eu comprovo? Efetivamente, demonstrando através dos fatos e dele extraindo que houve abalo. Vamos dizer, o taxista que todo dia, antes de começar a trabalhar, levava a sua mãe para fazer diálise no Hospital das Clínicas de São Paulo. Deixou de levar a mãe. E ele era único, não tinha mais ninguém. Pior, em razão disso, a mãe veio a falecer 3 dias depois, porque ficou sem diálise. Então teve uma causa que justificasse. Então, evidentemente, que não é o meu sonho que o juiz vai avaliar, mas cada caso concreto. No caso, por exemplo, da pessoa que teve a sua honra, a sua boa fama, né, desprestigiada nas redes sociais. Eu estou diante de um dano moral puro, se foi decorrência apenas desta situação subjetiva. Né? Se tiver uma causa anterior, eu preciso, obviamente, investigar esta causa. Doutor Euclides, pois não, com a palavra. Professor, pega um ônibus, por exemplo, aqui para a Bahia. Esse ônibus quebra no caminho, a empresa serve o segundo ônibus. Esse ônibus serve a metade do caminho, é ônibus velho, já substitui. Esse ônibus quebra no lugar dele, causa prejuízo. 3, 4, 5 horas parado, ali aguardando. Não tem um telefone, não tem água, não tem nada. Exemplo, Rio de Janeiro. Quizás Rio de Janeiro lá, por exemplo. Isso é um dano emergente, é um dano moral. Cada processo. Olha, na responsabilidade civil decorrente de atividade de transporte, o que é claro? A empresa tem a obrigação jurídica de colocar o senhor no ônibus e levar com segurança até o destino, porque a obrigação é de resultado. Se o ônibus quebrou, bateu, depois tudo bem, vamos lá. Bateu, quebrou. Mas se a empresa reconduziu a outro veículo e lhe entregou no local certo, sem danos à pessoa, o senhor pode questionar em juízo se esse atraso lhe causou dano. Como, por exemplo, o senhor tinha obrigações a cumprir em determinado horário. Veja, tudo isso há de ser provado judicialmente. Vamos supor, o ônibus quebrou,
motorista, não deu guarnição, abandonou o senhor lá e depois disso sofreu um assalto ou um abarroamento, foi acidentado por outro veículo, perdeu a perna, aí o dano moral é por evidente, ok? É muito claro isso. Então, em cada caso concreto, é preciso avaliar a situação. Por exemplo, eu não sei se eu já tratei com o senhor deste caso, mas em 2008, uma empresa de aviação chamada Aerolíneas Argentinas S.A., ela vendeu mais passagens do que deveria, provocando o fenômeno do overbooking. Engraçado que o gerente comercial do Brasil disse exatamente isso. Nós vendemos mais passagens para atender a demanda, mas não tinha aeronaves para transportar as pessoas ao mesmo tempo. Na ocasião, uma família muito estimada perdeu dos 15 dias de suas férias, perderam 7 dias em atrasos de aeroportos de São Paulo para Mar del Plata, na Argentina, e para outra cidade vizinha, tanto na ida quanto na volta. Perdeu quase 5 dias de suas férias. A ação de responsabilidade civil pelos danos materiais e morais por dano acumulado foi proposta, porque estas pessoas tiveram que gastar com pousada, com hotéis, tiveram que alugar táxi e ônibus para chegar ao seu destino, quando isto era obrigação da empresa de aviação. A ação foi proposta, o pedido X foi postulado e o juiz condenou a empresa a 50% do valor pedido. Resultado disso, hoje existe uma penhora na conta da Aerolíneas Argentinas, no processo em qual eu sou o patrocinador dela, e a guia deverá ser expedida em breve. Foi feito um pedido X, o juiz concedeu o pedido menos X, né? Mas houve reconhecimento. E o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, a empresa recorreu a Brasília, mas por despacho da relatoria da turma lá do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso especial. Então, quando o dano, senhoras e senhores, é evidente, o tribunal, seja no juiz de primeira instância ou no colegiado, manda pagar. Se vai acolher o pedido integral, seja material ou moral, no material precisa da prova dos danos efetivos, no moral precisa depreender-se da situação narrada se houve efetivamente repercussão. Veja, aumentou com o Código Civil de 2002 a responsabilidade do juiz, não tenha dúvida. Por quê? Nós vamos ver aqui na regra do artigo 944, daqui a pouquinho, que o juiz tem essa margem de decisão tão ampla que o Código Civil lhe conferiu, pela força da evolução do direito privado e pela força também da chamada dignidade da pessoa humana, que leva o magistrado, na hora de interpretar o fato ilícito, procurar depreender do processo judicial não somente os danos materiais, mas tudo aquilo que está em volta das causas geradoras desse dano. Por isso que também, como nós já tivemos a oportunidade de constatar, que a figura do direito civil constitucional conferiu uma maior margem de liberdade e de poder decisório do juiz na hora dele apreciar as ações de responsabilidade civil por danos materiais e por danos morais. Alguém mais tem alguma dúvida? Pois não, doutor? Doutor, no caso do artigo 188, fala da desenvolvimento do discurso, por exemplo, tem um cliente no meu escritório falando que foi socorrer uma pessoa que estava passando mal, um vago, sei lá. E nesse trajeto ela colidiu com alguns carros, para poder chegar ao local, ou colidiu com o carro, passou em alguns atalhos rapidamente, então a pessoa tirou lesão de tirar multas, como também está sendo processado pela pessoa que ele colidiu dois barracos do carro.
senhor pode, porque o papel aceita tudo. Evidentemente que no caso concreto o magistrado é que vai inferir, né? Porque é muito claro, né, em ações de responsabilidade civil, para a defesa do cliente, numa ação de responsabilidade civil, se excluir, se alegar as excludentes do artigo 188. Mas a interpretação ao contrário senso dela é a linha de defesa, né, daquele que postula o ressarcimento de danos. Por isso que no direito civil e na teoria da responsabilidade civil, nós veremos oportunamente, há inúmeras causas que gerará a irresponsabilidade, mas há muitas delas que podem ser julgadas a contrário senso se da prova dos autos ou das provas dos autos o juiz não conseguir inferir a ausência de responsabilidade. Por isso que há a chamada também culpa concorrente, onde as partes dividem o ônus, né, do resultado do ato ilícito. Aliás, é muito comum isso acontecer, por exemplo, em responsabilidade civil no poder público, né? E isso melhora, em tese, a vida do agressor, porque ele gerou um dano. Todavia, esse dano só foi gerado porque, de alguma forma, o agente, ou melhor, a vítima, de algum modo, ele também acabou por agir em descompasso com as normas, seja as normas jurídicas, seja com as normas comuns de experiência, aquelas consideradas do homem médio, aquele que tem uma formação mediana, que é a instrução do primeiro grau ou do ensino fundamental. Muito bem. Respondeu, doutor. Vamos prosseguir aqui. Mais um. Em relação ao lucro cessante, em relação ao lucro cessante, são cada pessoa que são prejuízos em relação ao trabalho? Então, pode fazer a pergunta. Em caso do lucro cessante, só acontece em caso da pessoa que sofre prejuízo, porque trabalho dela sofre prejuízo? Não necessariamente. Por quê? Repito, depende do caso concreto. Vamos supor que o senhor seja um palestrante, seja um executivo e tenha um compromisso agendado no congresso em determinado local. E o senhor não pode ir porque a empresa que estava obrigada a lhe entregar às 9 horas da manhã, por exemplo, lá no aeroporto Pito Martins em Fortaleza, às 8 horas da manhã, e a sua palestra era às 10 horas no Renascença ou no Marina Park Hotel de Fortaleza, que é o hotel mais certo. Se o senhor deixou de ir porque não foi entregue ao tempo certo, o senhor estava para receber aí uma cota de 10 mil reais pela palestra, deixou de receber por força de não poder fazer esta conferência, o senhor certamente será ressarcido por isso. Claro, se o senhor comprovar, né, evidentemente, com força de contrato, de transações eletrônicas que o senhor tenha, evidentemente, contratado aí com a organização, ok? Dentre esses exemplos, há uma imensidão de exemplos, né? Há uma imensidão de exemplos que podem ser dados, mas, repito, tudo está na análise do caso concreto do magistrado. Muito bem, vamos prosseguir aqui na análise. O parágrafo único do artigo 927 reza: haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro. Aqui, senhoras e senhores, remonta especialmente a regra do artigo 187, quando ele fala das excludentes da responsabilidade civil. Então, o uso não moderado
que possa gerar dano a outro e também vai permitir a responsabilidade civil, desde que não implicar por sua natureza risco para outro. Vamos à análise do artigo 928 do Código Civil, que diz: o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Há, portanto, situações em que o incapaz, embora ele tenha cometido o ato ilícito, ele tem patrimônio suficiente para custear os danos gerados. E embora haja, por exemplo, um tutor, um curador que cuide do incapaz, ele não tem condições de reparar o dano. Como que ele vai reparar? Então, a norma impõe o dever ao incapaz, que possa ser que seja um incapaz dotado economicamente, né? E os bens desse incapaz estejam sob a guarda de alguém. A norma impõe o dever de indenizar. Nesse ponto, o Código Civil inovou sobremaneiramente. Por quê? Porque no caso do Código Civil de 1916, a norma impunha obrigação direta daqueles que são responsáveis, como os pais, os tutores e os curadores. Aqui não. Aqui flexibilizou a regra, né, e impôs ônus ao próprio titular, que, embora incapaz, detentor de patrimônio, arque com os prejuízos a que deu causa. Parágrafo único do 928. A indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que deles dependem. Ora, então, aqui nós estamos diante de uma situação. Não adianta, portanto, eu obrigar o incapaz a indenizar alguém se esta condenação provocar um dano ao sustento próprio ou da pessoa que cuida dele. Então, é uma causa excludente? Sim. Só numa situação. Vamos diante de um exemplo muito lúcido. O incapaz que recebe, por exemplo, uma pensão, né, por doença do governo do Estado. Paga aluguel, paga alimentos, paga as custas normais com água, luz. Ora, se ele for condenado a pagar, isso vai lhe gerar um prejuízo muito grande, pode inclusive levá-lo à morte. Então, neste caso, ele está desobrigado pela reparação do dano. Artigo 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no estado do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhe-á direito à indenização do prejuízo que sofrer. Então, naquelas hipóteses de exclusão, do inciso 2, da deterioração ou de destruição da coisa alheia, ok? Se a pessoa não for culpada, poderá, inclusive, pleitear a indenização do prejuízo que sofreu. Senhores, vamos dar uma pausa aqui para poder dizer ao senhor o seguinte: o ato ilícito, ele pode decorrer tanto de ação, omissão, voluntária, negligência ou imperícia de alguém, como eu acabei de explicar, ou ele pode decorrer de uma ação lícita, mas que decorre desta ação lícita a violação ao direito de outro. Mas também o ato ilícito pode decorrer
de violação ao contrato. E aqui nós temos uma classificação da chamada responsabilidade civil contratual ou da responsabilidade civil extracontratual. Tudo isso que eu expliquei aos senhores está dentro da responsabilidade civil extracontratual. Por quê, professor? Porque nestas ocasiões não há contrato, né? Não há contrato. Por quê? Porque o fundamento dessa modalidade de responsabilidade civil é o chamado non laedere, né? Princípio universal de não causar dano a outrem. Portanto, na minha vida privada, eu tenho um dever jurídico pré-existente. Isso é muito importante os senhores saberem, porque isso os senhores vão carregar para a vida toda. Há um dever pré-existente na sociedade, que é o dever de não causar dano a outrem. E por que então se diz que é responsabilidade civil extracontratual? Exatamente porque está fora do contrato. Porque já existe uma regra social, um trato social, em que eu devo respeitar o próximo. Eu devo respeitar as regras estabelecidas pela sociedade. E por isso, né, por haver estas regras estabelecidas, é que não existe um contrato assinado, né, em papel que me obriga a reparar o dano. Esse dano, né, é ressarcível ou é reparado por força de eu cometer um ato ilícito que viola um direito pré-existente. Ora, todos os senhores têm direito, por exemplo, né, a obter água para saciar a sua sede, para cuidar da sua vida cotidiana. Quando, por exemplo, uma adutora se rompe e o senhor é ceifado do direito a obter o precioso líquido por um determinado período que viola o seu direito a obter esta água, desde que em descompasso a um tempo suficiente, porque sua casa, se tiver uma caixa d'água de 500 litros, só tem água para 3 dias para sobreviver, ok? Se ultrapassar esse mínimo razoável, esse ato que é ilícito repercute na sua vida e, portanto, gera o dever jurídico do prestador de serviço a indenizar, porque há um dever jurídico antecedente. Ora, na outra modalidade de ato ilícito, ela vai decorrer de violação do contrato. Vocês aprenderam há instantes, nas últimas 4 aulas, que o negócio jurídico é o contrato por excelência, né? E que o contrato ele gera obrigações recíprocas para ambas as partes. Quando uma das partes viola ou violam as disposições inseridas no contrato, quem viola acaba também cometendo um ato ilícito, por força do desrespeito às cláusulas pré-estabelecidas no contrato. Portanto, toda vez que alguém violar o contrato, comete um ato ilícito. E se essa pessoa cometeu um ato ilícito na violação do contrato, por não cumprir uma regra pré-estabelecida no contrato, por força dessas disposições, quem no contrato descumprir a cláusula ficará também obrigado a reparar o dano gerado. Dano, neste caso, prejuízo, que é uma expressão muito mais ampla do que o dano, né? Então, a responsabilidade civil contratual, como o próprio nome sugere, decorre da desobediência, do descumprimento às regras pré-estabelecidas no contrato. Evidentemente
tanto quanto na primeira modalidade de responsabilidade civil extracontratual, quanto na modalidade de responsabilidade civil contratual, é preciso que o autor da ação de responsabilidade civil demonstre os danos ocasionados, demonstre a ofensa da cláusula contratual, e que, em razão desta ofensa, ele, autor da ação e vítima na ação no contrato pelo descumprimento, teve um prejuízo na esfera do seu patrimônio. Professor, dá-me um exemplo. Claro, eu dou. Vamos supor que um dos senhores seja proprietário de uma construtora e uma determinada pessoa, um proprietário de uma área, deseja empreender economicamente o seu imóvel, pedindo que os senhores, como dono de uma empreiteira, construa 10 sobrados. Ok. Há, portanto, um contrato de empreitada para a construção desses sobrados. Vamos supor que, durante a execução do contrato, a empreiteira vai dizer: eu não vou mais cumprir o contrato, porque este contrato está inexequível, ou seja, não consigo obter o resultado econômico suficiente como deveria. Ora, meu senhor, diante dessa situação, o proprietário terá um prejuízo enorme, porque nesse tipo de contratação é bem possível que ele já tenha vendido a todas as unidades e, portanto, tem prazo de entrega. Qual é o problema aqui? É de se avaliar se, no contexto da desobediência às cláusulas contratuais pela construtora, se houve, na hora de celebrar um contrato, um descompasso nos valores celebrados. Ou seja, vamos supor que para cada sobrado eu pagaria 500 mil reais para construir. Tem que ser um belo sobrado, um extraordinário sobrado. Mas, se a pessoa pediu 100 mil reais, como é que fica? Se o contrato deve ser um contrato sinalagmático, que prevê obrigações para ambas as partes, direitos e obrigações, mas é preciso avaliar o custo da obra. Então, tudo isso também só é apreciável numa ação judicial por uma perícia contábil, e por uma perícia de engenharia civil. Houve desobediência? Houve. Agora, de que forma que houve essa obediência? Por quê? Porque o contrato, senhoras e senhores, como eu disse, é um contrato sinalagmático, Porém, ele não pode ser um contrato execuível economicamente para a construtora a ponto de lhe gerar prejuízo. Então, todo contrato, vocês vão aprender oportunamente, ele deve resguardar o equilíbrio econômico e financeiro. Não é possível que uma construtora que vai construir 10 sobrados tenha prejuízo na construção. Então, tudo isso é previsível desde o início? Sim. Mas um erro no cálculo da edificação das unidades do sobrado, dos apartamentos, pode gerar um prejuízo para a construtora se, evidentemente, não se fizer um balanço desses valores, que, evidentemente, por força de um valor menor, a construtora deixa de receber. Como que se dá isso judicialmente? Primeiro, se não houver acordo amigável, é possível promover a ação de resolução do contrato ou de reavaliação da cláusula. Nós já vimos que o contrato, em regra, é um contrato livre. A forma de sua confecção, o contrato livre, se não for da substância do ato. E esse não é, embora com todas as nuances de um contrato de empreitada, ele deve ser visitado pelo Poder Judiciário toda vez que houver prejuízo para uma das partes. Dúvidas que levantou a mão? Pois não, doutor?
direito? Do indenizado, o direito não tinha a posição de indenizar a pessoa. E permite, né? Porque ele chegava lá e levava o rio e saqueava a pessoa. Se provar que houve prejuízo, se o autor da ação, aquele que sofreu prejuízo, provar que houve prejuízo para ele, se ele provar, ele merece ser indenizado. Ele deve ser indenizado. Não é nenhuma questão de merecimento. Agora, perguntar se a vítima, ou melhor, o agressor tem condições de indenizar, tudo isso é um processo, vai dizer. Ok? Está entendendo? Se o senhor merece ser indenizado, ótimo. A tutela do Estado vai reconhecer o direito do senhor de ser indenizado. Agora, aquele que deu causa à indenização tem condições de indenizar? Nós sabemos que, por força da responsabilidade civil e do direito de indenizar, se no cumprimento de sentença, lá na frente, na hora de receber, o devedor não tiver condições de pagar, o senhor vai ficar numa situação muito triste de não poder receber o dano, ou melhor, o resultado da indenização. E o devedor, ufa, e agora? Não vou pagar porque não tem. Evidentemente que o senhor vai percorrer toda uma via crucis para buscar bens do devedor, né? Do causador do dano. Se no fundo, ou no fim do processo, o senhor não encontrar como ressarcir, o devedor, eu tenho dito, vai ficar sossegado. E o senhor poderá ir para Santos, ficar a ver navios, porque resultado econômico o senhor jamais verá. Esse é o sistema. Pois não, doutora? Só para eu entender melhor, a indenização então é medida pelo prejuízo causado, não pela culpa? Pelo prejuízo. O grau de culpa é outro elemento que nós vamos avaliar oportunamente no artigo 944. Eu tenho que provar o prejuízo efetivo, ok? Então, se eu comprovar o prejuízo efetivo, evidentemente eu tenho direito a ser ressarcido, porque a Constituição Federal, por força da constitucionalização da responsabilidade civil, isto é, o mandamento constitucional do artigo 5º, inciso 10, manda indenizar integralmente, tanto material quanto moral. Portanto, eu tenho direito a receber toda a totalidade, né, dos danos ocasionados. E se caso a indenização for maior que o prejuízo que foi causado? A indenização? Se estiver ultrapassando, for maior que o prejuízo causado? Entendi. O que nós temos que ter bem claro é o seguinte: qual é a capacidade econômica do devedor? Entra na questão da pergunta do nosso colega. Se o devedor não tem condições de satisfazer toda a obrigação jurídica, ele vai satisfazer até o limite do seu patrimônio. Evidentemente que na regra do artigo 944 nós vamos avaliar, o juiz ele vai pegar todo o contexto, porque se a obrigação fica mais onerosa, né, na hora de indenizar, fica mais onerosa do que a obrigação principal, por exemplo, nós estamos diante de uma situação de compensar, né? É lógico que eu vou ter que avaliar cada caso concreto. Se eu pleiteio R$1.000 de condenação de alguém, mas se esses R$1.000 for superior a, por exemplo, a obrigação principal, o juiz vai mandar cumprir a obrigação principal, porque de acordo com uma regra do artigo 461, né, do antigo Código de Processo Civil, parágrafo 6º, uma obrigação principal, né, uma multa, por exemplo, não pode ser superior à obrigação principal. Então, eu tenho que entrar dentro de uma regra de exame do caso concreto, né, assim como dentro de uma regra de avaliar qual é a obrigação principal, né, o valor dela e qual é efetivamente aquela que vai ser condenada. Se houver disparidade, aqui surge